Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Que o Rei se encante com vossa beleza de trabalhar. O trabalho enobrece, o trabalho fortalece. O trabalho é a nossa oração. Com certeza, trabalhar tem que ser em Deus, principalmente nesse mundo de hoje, nesse mundo atual. Então, vocês que nos assistem, o trabalho é algo enobrecedor. E o trabalho tem que ser decente. O trabalho decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, para a redução das desigualdades sociais, garantia de governabilidade democrática, um desenvolvimento sustentável. Em inúmeras publicações, o trabalho decente ele é definido como um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em ótimas condições, com liberdade, com igualdade, com segurança, capaz de garantir uma vida digna. Então, vocês que nos assistem, vamos falar hoje sobre trabalho, que está escrito no livro Que o Rei se encante com vossa beleza. Que o Rei se encante com vossa beleza de trabalhar é um dos artigos do nosso livro. Esse artigo foi escrito por Aridemar Araújo, o artigo da parte de que o Rei se encante com o trabalho. Trabalhar, o que seria? A vocação e o trabalho. Vamos tentar fazer uma ponte sobre isso. Vocação e trabalho. Vocação. Vocação, um apelo, uma inclinação para um tipo de vida, para um estilo de vida. É uma disposição natural, uma disposição espontânea. Orienta a pessoa no sentido de uma atividade, no sentido de uma função, no sentido de uma profissão, em uma tendência. A vocação, ela tende, ela nos leva. Então, assim como qualquer jovem vocacionado, qualquer jovem que tem um desejo, uma inclinação, a menina de Nazaré, Nossa Senhora, Maria Santíssima, ainda menina, ela se interrogava sobre o seu futuro. Ela não percebia ainda com clareza a sua vocação e procurava saber qual era a vontade de Deus a respeito de sua vida. Então, Mara, você que está aqui hoje nos ajudando a discutir esse tema. Profissão, vocação, tudo isso é a mesma coisa? Veja só, meus amores, César, existe suas semelhanças entre vocação e existe a semelhança também em relação à profissão. Mas existe também as suas diferenças. Então, nós vamos tentar fazer com vocês, que estão conosco, um paralelo entre um e outro. Veja, a profissão é uma aptidão que você tem, como você mesmo estava falando, César. E essa aptidão é algo que você vai, de certa maneira, vai escolhendo, vai percebendo quais são as habilidades que você tem, quais são os seus talentos. Você compreende isso? Aí eu te pergunto, qual a tua profissão? Mas o que seria então vocação? Vocação não depende das suas habilidades. Por quê? Porque é uma escolha de Deus, é uma determinação de Deus. Por isso que vai dizer que Deus não escolhe, né, os capacitados, mas vai capacitar os escolhidos. Então você pode, em determinado momento da vida, dizer, meu Deus, o Senhor me chama para essa tarefa e isso é tão difícil. Mas o que Deus está te chamando pode ser que seja para uma vocação. Deus chamou Moisés, Deus chamou Abraão, mais do que uma profissão, chamou a uma vocação. Você entende? Então vamos colocar assim. Se você tem uma profissão, você vai ser remunerado. Tudo bem? Mas se você tem uma vocação, não necessariamente você vai ser remunerado. Mas em vez de remuneração, você vai ter uma satisfação muito grande, tá? Quando nós estamos em busca de uma profissão, nós estamos em busca do ter. Eu preciso ter um capital, eu preciso ter algo que me dê sustento na minha vida. Enquanto que vocação, eu não estou preocupada no ter, mas no ser. Será que eu estou sendo agradável a Deus? Será que aquilo que eu estou colocando vai ser interessante, aquilo que eu proponho a esse meu Deus? Então, esse paralelo pode ser bem significativo. Na profissão, é você que faz, tá certo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso é o resultado do meu trabalho, eu produzi, eu pintei. Enquanto que você vai falar na vocação, não é o que você faz, meu irmão, mas é o que você vive, como você vive. Qual a sua vocação? Sua vocação é um missionário, sua vocação é de fundar alguma obra, então o seu testemunho de vida vai ser de extrema importância. Você está compreendendo o paralelo que nós estamos fazendo aqui entre um e outro? Então,
nós temos que entender profissão e vocação. Aí agora eu te pergunto, pensa um pouco. Qual a profissão de São José? São José, da Virgem Maria, da família, da Sagrada Família. A profissão de São José, carpinteiro. Mas qual a vocação, ou seja, qual o chamado que Deus tinha para São José? Ser pai nutrício de Jesus. Você está entendendo? Por exemplo, César, qual a sua profissão? Médico. Mas qual a sua vocação? A vocação de filho de Deus, como membro da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, vocacionado ao matrimônio, consagrado a Jesus por Maria. Vocês entendem? Então o que eu quero que vocês percebam é que na vida a gente pode escolher nossa profissão. Eu posso escolher ser engenheiro hoje e daqui a uns dias eu ver que isso não está tendo uma remuneração, não estou satisfeito e eu troco de profissão. Mas a vocação, meu irmão, nós não podemos trocar, porque é algo que é determinado por Deus. Assim como é Deus que vai estabelecer qual o teu sexo, qual o meu sexo, a minha vocação também. E tem muitas pessoas que são infelizes, por quê? Porque elas imaginavam que podia escolher a sua vocação, não escolheram aquilo que Deus queria para a sua vida e passa o resto do tempo sendo frustrada. Por quê? Porque não conseguiu uma autorrealização em função à vocação. Então nós temos que compreender bem isso. Então, veja só, durante a nossa vida, Deus vai nos formando, Deus vai nos constituindo para até o momento que nós vamos perceber a nossa vocação. Por que eu digo perceber? Porque a vocação já é inata, já vem conosco, entende? Por exemplo, qual a vocação de nosso Senhor? A vocação messiânica. Ele sabia que seria o Messias, ele sabia que iria morrer e ressuscitar para te salvar, para me salvar. Então, durante a vida dele, ele teve vários momentos que esteve presente e presenciando aquilo que seria a vocação. Você imagina Jesus sendo pregado na cruz. Mas a madeira não foi algo que Jesus só conheceu na sua morte. Ele passou a vida inteira, afinal de contas, filho de carpinteiro. Você está entendendo? E a profissão de Jesus, provavelmente carpinteiro. Carpinteiro, mas de vocação, redentor. Messias, vocação messiânica, entende? Então a Virgem Maria, ela foi preparada para ser mãe de Deus? Sim, mas ela foi preparada também para ser mãe do universo inteiro. Eu estudei pedagogia, tive um colégio, eu pensei o quê? Que minha profissão ia ser uma, mas aí Deus vai determinando também que além da profissão nós teríamos uma vocação. Hoje eu assumo a formação geral de nossa comunidade. Então é interessante fazer esses paralelos para que a gente possa cada vez mais descobrir. E tem uma música que diz assim, deixa a vida te levar, vida leva eu. Não, meu irmão. Deixa Deus te levar, não deixa que a vida, que as coisas, os afazeres da vida vá te roubando da tua vocação. E é dentro da vocação que você vai descobrir seu estado de vida, né? Se você é chamado ao matrimônio, se você é chamado ao sacerdócio, se você é chamado a uma vida celibatária. Mas não é a vida que conduz, quem vai nos conduzir é o próprio Deus. Pois é, então que vocês que nos assistem, que o rei se encante com sua vocação, que o rei se encante com o seu trabalho, que o rei se encante com você. Trabalho. A palavra trabalho vem do latim tripalium, ou trípalos, uma ferramenta de 3 pernas que imobilizava cavalos e bois na hora de fazer a ferradura, na hora de ferrar. Curiosamente também, o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos, contra presos. Então, esse seria o ato de torturar. Os gregos e os latinos diferenciam o trabalho criativo, o trabalho dos artistas, daqueles de elite, com o trabalho braçal. Com o trabalho braçal ou o trabalho penoso, o trabalho dos escravos. Então, por exemplo, o trabalho do criador, no grego é ergon, opus no latim. O trabalho braçal, no grego, ponos e labor, labor no latim. Então, assim, nesse sentido, se insere aquela tradição bíblica do trabalho como um castigo, o trabalho como uma tortura. Ao condenar o homem, ele foi expulso do paraíso e colocado, remetido a trabalhar, a labutar, a ganhar o pão de cada dia. Tu comerás o pão com o suor do teu rosto. Mas essa versão foi alterada pelo cristianismo, quando Jesus diz, meu pai trabalha, eu trabalho, o operário é digno do seu salário. Então, Mara, com esses elementos aqui que colocamos para reflexão, o que podemos entender então como
trabalho? João Paulo II, ele vai dar uma definição bem interessante, ele vai justamente nos dizer que trabalho é toda a atividade, que não é, que vai requerer uma atividade física ou uma atividade mental, tá certo? Então, tudo isso é considerado trabalho. Trabalho é aquilo que vai gastar e consumir suas energias. Não necessariamente a gente vai pensar como trabalho algo que é remunerado, mas trabalho algo que você se esforça, que você se coloca a fazer. Nós podemos dizer que as crianças de 5 anos têm trabalho, porque no colégio, não é? Quantas vezes a professora passa um trabalho escolar? Ela vai ter que pensar, ela vai ter que executar aquela situação. Quando nós falamos de trabalho econômico, sim, aí esse é um trabalho que vai ser remunerado. Você compreende isso? Então, não apenas fixar trabalho a remuneração, não. Trabalho é toda atitude que vai requerer que você tenha um desempenho. Existe, por exemplo, um trabalho da pessoa que está rezando, as pessoas do convento, as irmãs, elas trabalham? Claro que sim. Intercedendo, rezando por nós. Isso é trabalho, você entende? Por quê? Porque ela está constituindo o corpo da igreja, ela está dando sustento. Por mais que você queira ser juiz e fique delegando, aquela trabalha, aquela não trabalha, não, meu amor, todos nós trabalhamos, apenas a forma de exercer esse trabalho é que vai diferenciar um pouco. Agora é interessante que o mundo de hoje é o mundo do não trabalho. Em que aspecto? Hoje todo mundo tem um controle remoto, o suco já está pronto, isso já está pronto, isso já está pronto, mas depois o que acontece? Está todo mundo correndo para as academias. Você compreende isso? Às vezes, como as coisas são controversas, então vamos trabalhar, vamos nos consumir e fazer o reino de Deus acontecer. Um ponto importante, quem trabalha, quem não trabalha, aí vem o desemprego, né? O desemprego é um termo usado para uma parcela, uma força de trabalho que se encontra sem emprego. Então, o desempregado ele se encontra sem emprego. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a condição de desemprego, o desemprego constitui as pessoas que não estão trabalhando, as pessoas que estão disponíveis para trabalhar, as pessoas que tomam alguma providência, estão tentando conseguir trabalho. Olha só, as pessoas reclamam do desemprego, mas as pessoas também reclamam quando estão empregadas. Reclamam quando estão trabalhando, reclamam quando não estão trabalhando. Então, Mara, voltando àquilo que a gente refletiu antes, o ato de trabalhar, então, ele é um castigo? O que você entende por castigo? Vamos pensar, castigo é uma punição, castigo é uma observação que você faz, né? Castigo é algo que você faz contra a vontade. Tudo nós temos que ver o sentido, tá? Eu não posso simplesmente dizer aqui que trabalho é um castigo. Por quê? Porque, veja só, o trabalho foi algo que foi estabelecido pelo próprio Deus, mesmo quando Adão e Eva estavam no paraíso. Lembra da passagem lá de Gênesis? Nosso Senhor vai dizer aqui que todo aquele paraíso, que toda aquela terra será dada para Adão, mas será dada para que Adão venha a cultivar e a proteger. Então, cultivar e proteger já seria uma forma de trabalho, você compreende? Se você for buscar o catecismo da Igreja Católica para ver o que é o trabalho, ele vai ser claro, ele não vai dizer que é uma punição, mas ele vai nos dizer que é uma grande oportunidade. Adão e Eva tiveram a oportunidade de constituir com Deus o serviço, tá certo? Então, quando hoje você está executando algum papel na igreja, isso não é um castigo, meu irmão. Você ser fundador, você ser membro, isso não é um castigo, mas é uma oportunidade que Deus te dá, que você venha operar na grande obra da criação. Então, nós não podemos dizer que é um castigo. Aí você pode perguntar assim, mas nossa, Mara, as condições de trabalho, aí tudo bem, aí vamos começar a abrir o leque. As condições de trabalho hoje não são como no paraíso. No paraíso, Adão e Eva tinham que cuidar, tinham que proteger, mas as frutas estavam ali, eles conseguiam pegar. Estava tudo mais fácil, eles viviam em estado de santidade. Hoje em dia, eu não sei você, meu irmão, mas tem pessoas que se levantam às 4 horas da manhã para pegar um transporte, para pegar uma condição para poder chegar no seu trabalho. Quando chega no seu trabalho, é um trabalho, de certa maneira, que você tem que fazer muito, você leva grito do seu chefe, você leva... As situações são totalmente adversas. Aí isso pode ser considerado uma situação que você esteja pagando.
mas não dizer que o trabalho é pecado. Você entende? O próprio Cristo, o que foi que ele fez? Né? Depois que ele se encarnou, ele vem ser o servo, ele vem servir, porque através do serviço ele vai transformar aquilo que foi maldição em bênção. Porque veja, porque o homem pecou, pelo pecado original, o homem teve que trabalhar na terra para possibilitar o seu sustento, e Eva foi feito o quê? Qual seria a maldição para a mulher do pecado? Que ela sentiria dores do parto. Então você perceba, justamente porque a Virgem Maria não teve o pecado, ela não teve a maldição das dores do parto. Você compreende isso? Então nós temos que ter isso bem claro. A Virgem Maria vem ser mais do que a serva, ela vem ser a escrava, mas a escrava do Senhor. Todo o trabalho da Santíssima Virgem é para nos fazer chegar próximo daquele que é o Senhor das nossas vidas, que é o próprio Cristo. Vamos precisar falar mais sobre isso, né? Então, um ponto importante é que o nosso trabalho é uma bênção. É com o nosso trabalho, ganhando muito ou ganhando pouco, é com esse trabalho que eu me alimento, que eu me visto, que eu alimento minha família, que eu visto minha família. Meu trabalho é bênção, temos que agradecer a cada dia pelo nosso trabalho. Transformar, inclusive, nosso trabalho em oração. Aquelas pessoas que passam o dia trabalhando muito, que tem muito trabalho, muita cabeça quente e tem pouco tempo para rezar, transforme seu trabalho em oração. Como a regra de São Bento, trabalhar e orar, trabalhar e orar. Transforme cada pessoa, cada momento do seu trabalho num momento oracional, já que você não pode estar rezando durante o seu trabalho. Mara falava sobre escravidão, né? Então, em poucas palavras, o que seria esse trabalho escravo, né? O que seria trabalho escravo? Trabalho escravo é quando se é obrigado a trabalhar contra a sua vontade, quando é sujeito a condições desumanas de trabalho, obrigado a trabalhar tão intensamente que o corpo não suporta, colocando a sua vida em risco, o trabalho exaustivo. O trabalho escravo não é apenas um desrespeito às leis trabalhísticas, mas sim, ele é uma coisa que pode destruir o ser humano. Viola os direitos humanos. Mas veja só, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós nos fazemos escravos por amor. Escravos de Deus por amor. Então, Mara, nessa consagração, entregamos a Nossa Senhora os frutos do nosso trabalho. Como é que se dá isso? Ser escravo no mundo de hoje por amor. Veja só, a escravidão que você coloca no mundo é você ser submisso às pessoas, ao mundo. Quando nós falamos escravo de amor, quer dizer, eu quero ser por amor, eu quero me entregar por amor. Tá? E Nosso Senhor, Ele nos faz seus filhos, sua imagem e semelhanças. Nosso Senhor nos coloca como seus meninos, não é? E Ele nos ama, então eu quero estar com Ele, eu quero trabalhar para o reino dEle por amor. É uma opção, é uma liberdade, tá certo? Então veja, na metodologia de São Luís Maria Grignion de Montfort, do consagrar-se à Virgem Maria, o que é que vai ser isso? Vai ser eu me entregar. Mas quando eu me entrego por inteiro, não é eu entrego só um pedaço da minha mão a outra, não, para eu fazer o que eu quero, não. É uma entrega total, tudo bem? Então nessa entrega total, eu vou me entregar, mas eu vou entregar todos os frutos dos meus trabalhos. Tudo aquilo que eu faço vai ser entregue à Virgem Maria. E isso é uma bênção, e você vai ver como isso é rentável. Nós rendemos muito mais todos os frutos do nosso trabalho porque nós entregamos a Nossa Senhora. Veja, quando eu me consagro, eu vou entregar todo o meu corpo, e isso significa todos os meus sentidos, tá certo? Mas eu vou entregar também a minha alma, eu vou entregar os meus bens interiores e exteriores, eu vou entregar todos os meus cacarecos materiais, digamos assim, mas eu vou entregar todos os frutos das minhas orações. Eu não sei se seu patrão é bom, o meu é maravilhoso, porque o meu patrão é Senhor Jesus Cristo. Então Ele vai me dar toda a remuneração por tudo aquilo que eu fiz. César, se você reza um terço, aquilo vai ter um bem. E aquele bem você vai entregar para a Virgem Maria. Então tudo que nós fazemos, nós entregamos para a Santíssima Virgem. E nós vamos entregar também todo o valor das nossas obras, sejam elas passado, presente e futuras. Tudo vai ser entregue à Virgem Maria. Então isso tudo vamos dizer que é o capital do trabalho. Todo esse capital vai ser entregue à Nossa Senhora.
E quando nós nos entregamos por inteiro, nossa disposição é outra, tá certo? Nossa disposição, independente se o trabalho vai ser um trabalho intelectual, se vai ser um trabalho físico, independente se aquele trabalho vai ser um trabalho remunerado ou não, se aquele trabalho que você vai executar vai ter prestígio, né, vai ter aplausos, ou simplesmente vai ser algo que vai ficar escondido, nós entregamos tudo para a Santíssima Virgem. Agora, qual a diferença? Quando nós entregamos para a Santíssima Virgem, tudo que nós entregamos para ela, ela não entrega diretamente para Nosso Senhor. Ela vai pegar aquilo que você fez, se você é um consagrado, ela vai arrumar, ela vai colocar naquela situação suas próprias virtudes. Então, o trabalho que eu fiz, que talvez tenha sido cheio de amor próprio, cheio de vaidade, cheio de orgulho, sei lá, ela vai transformar, ela vai restaurar, na verdade, e vai fazer e vai entregar para Nosso Senhor. Então, você imagina que um terço meu, o fruto de um terço de um trabalho, vai chegar para Jesus talvez valendo um rosário. Eu não sei bem a matemática de Nosso Senhor, mas eu sei que é uma matemática fantástica. Porque a Virgem Maria cada vez mais vai embelezar tudo aquilo que é nosso. Entregue a Deus. Quando depositamos o nosso trabalho na Santíssima Virgem, é como quem deposita num banco. Depositando no banco, aumenta e cresce em juros, né, dividendos e correção monetária. É aquilo que Deus Pai fez. Encarnou o seu filho no ventre da Santíssima Virgem e o menino crescia. E o menino crescia em estatura e graça, sem perder a sua realeza, sem perder a sua divindade. Então, colocar-nos como escravos de amor é algo muito belo. É entregar tudo nosso a Nossa Senhora, sendo apenas meros gerenciadores do patrimônio de Deus. Gerenciadores daquilo que Deus nos apresenta. Um outro ponto, Mara, que o empregado, né? O empregado é uma pessoa que foi contratada para prestar um serviço ao empregador, com uma carga horária definida, diante de um salário. O serviço tem que ser subordinado, afinal de contas o empregado ele não tem autonomia de escolher como é que ele vai trabalhar. Ele está sujeito às leis, às determinações do empregador. No Brasil, o conceito de desempregado encontra-se no artigo 3 da Consolidação das Leis do Trabalho. E a relação entre empregado e empregador é uma relação de emprego. É interessante que nós não trabalhamos como um emprego para Deus. Nosso relacionamento com Deus é diferente. Então, apesar da subordinação do empregado, o empregado é subordinado, mas ele tem uma série de direitos. Férias, 13º, gratificações, aviso prévio, licença maternidade, dentre vários outros. Então, aí vem para a gente conversar mais um pouco. Então, sendo servos, sendo empregados, sendo escravos por amor, neste mundo de hoje, Mara, então como conseguiremos encantar o rei com nossa beleza de trabalho? Eita, coisa difícil, mas veja só, meu irmão. O Tratado da Verdadeira Devoção, que é esse livro escrito por São Luís, né, ele vai nos dizer que nós devemos buscar uma vida interior com Deus. E essa vida interior pode se dar em relação à Virgem Maria. Então, todas as nossas ações devem ser feitas por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. E você deve estar em casa dizendo, oh, que bom recordar dessas coisas. Pois bem, nós vamos ter o Consagra-te, viu? Está bem próximo agora em outubro. Que bom que você possa participar conosco. Mas como seria o trabalhar por Maria? Veja só. Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, aquela pessoa está possuída, teve uma possessão demoníaca no encontro. O que é isso? É uma pessoa que vai desenvolver habilidades que são propícias de Satanás. Ele é o divisor, ele é o enganador, ele é o assassino, ele é o agressivo. Você entende? O que mais você pode dizer que uma pessoa que esteja possuída por Satanás expressa, exala? Raiva, ódio, tudo isso significa que esta pessoa está por Satanás. Tudo bem? Agora imagina da seguinte maneira. Digamos que seu nome seja Paulo, André, Ricardo, não sei. Mas digamos que você esteja possuído por Maria. Que você esteja sendo resgatado por ela. Sendo por Maria, quais são, meus amores, as tuas habilidades? Com certeza, você vai trabalhar, quando você está por Maria, com a maior doçura, com a maior paciência, com a maior pureza.
Nos nossos trabalhos, às vezes nos propõem tantas coisas que seriam para engano, para roubo. E se você está por ela, se nesse trabalho você está por ela, você não vai aderir aos convites ilícitos que vai te fazer enganar as outras pessoas. Você entende? Então, quando eu estou num trabalho por Maria, eu vou desenvolver habilidades que são propícias da mulher, que é a Imaculada Conceição, que é a toda bela. Quando eu vou dizer que eu estou num trabalho com Maria, significa que eu estou com ela. Então, se você vai fazer alguma coisa e você está do lado dela, ela está do seu ladinho, você vai fazer tudo aquilo que você faria se não estivesse com Maria Santíssima? Entende? Então, com Maria, você vai visitar as diversas áreas dos seus trabalhos, sejam eles espirituais ou não, mas você vai estar na presença dela, você vai estar com ela. Com a companhia e com o auxílio dela. Com a companhia e com o auxílio dela. Isso faz uma diferença muito grande. Grande. Você imagina, meu irmão, você está precisando ir no hospital. E quando você entra no hospital, a pessoa que lhe recebe logo na porta tem as habilidades da Virgem Maria. Olha que diferença. Vem um enfermeiro e é um enfermeiro que está com Maria. Vai lhe tratar de outra forma. Mas você também vai ser um paciente com Maria. Você compreende isso? Essa relação tem que ser mútua, as pessoas e nós também. Então, nós vimos o por Maria, nós vimos com Maria. Como é que funciona isso em Maria? Meu amor, chega de católico ser bonzinho na hora da missa. Católico tem que ser católico a vida inteira. Esteja na igreja, esteja no encontro, esteja onde estiver. Eu tenho que estar em Maria, na presença dela, o tempo inteiro, transformado. Aquela passagem bíblica que São Paulo diz, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Você é o consagrado, então você vai buscar dizer isso. Não é Maria que vive, mas é Maria que vive em mim. Tudo bem? E o para Maria é tudo que você faz ser para ela. Pois é, então vocês que nos assistem é algo muito dinâmico. Então vocês que nos assistem, vou trabalhar. Como serei um bom operário, um bom trabalhador para Jesus? Se você estiver em Maria, tomando as posturas que Maria Santíssima tomaria. Afinal de contas, é aquela marianização. Não sou eu que vivo, é Maria Santíssima que vive em mim. Então, alguns propósitos que Aridemar Araújo escreveu no artigo Que o Rei se Encante por Vossa Beleza, para os consagrados a Nossa Senhora no trabalho. Por exemplo, nos momentos difíceis, lidando com pessoas complicadas, serei paciente como a Santíssima Virgem Maria. Quando eu for reconhecido, quando eu for elogiado, quando eu tiver em evidência, serei humilde como a Santíssima Virgem Maria. Quando eu tiver que precisar de estudar, melhorar minhas tarefas profissionais, pedirei a sabedoria da Santíssima Virgem Maria. Quando vier o cansaço do trabalho repetitivo, aquele trabalho que me canse, me lembro da Virgem Maria de pé, aos pés da cruz, lá no Calvário. De pé, o sangue escorrendo, o suor descendo, a poeira comendo, Jesus morrendo e Nossa Senhora de pé. E é isso que você é convidado no seu trabalho a fazer este exercício de trabalhar com a Santíssima Virgem Maria. Quando tiver meus irmãos superiores, sempre com doçura da Virgem Maria. Em todas as situações, clamarei por Nossa Senhora. Isso é uma verdadeira devoção. É uma devoção a Nossa Senhora que nos faz mudar de vida, agradando assim a Jesus Cristo. Trabalhar em Maria, trabalhar com, por e para Maria, é trabalhar com Cristo, em Cristo, por Cristo. Então é essa dinâmica, nesta dinâmica que você é convidado, para ser um homem de Deus, um homem a serviço de Jesus Cristo, consagrando-se a Ele através da Santíssima Virgem Maria.